Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. Esta conferência de imprensa destina-se, por um lado, a fazer o ponto de situação da evolução da pandemia nos Açores e também um ponto de situação das medidas que estão em vigor e anunciar as medidas que foram tomadas pelo Conselho de Governo na tarde de ontem. Ao contrário do que sucede no resto da Europa e de uma forma muito intensa no território continental português, a situação nos Açores está perfeitamente controlada e decorre daquilo que têm sido as medidas que o Governo Regional tem adotado, mas sobretudo do comportamento das pessoas. Depois de um período em que houve um crescimento de casos, que está identificado entre 25 de outubro e 25 de novembro, em que se demonstra que houve de facto transmissão comunitária e é aí que ela surge, os casos passaram de 68 para 299, houve um período seguinte de contenção da evolução dos números, depois voltou a haver uma subida de números para a altura de Natal, com crescimento de casos na ilha de São Miguel, em algumas localidades da ilha de São Miguel. Com as medidas adotadas, os números voltaram a baixar e a situação está perfeitamente controlada. Até às 0 horas de hoje, foram realizados 2.685 testes no dia de ontem, com 41 casos positivos, todos na ilha de São Miguel. Registaram-se também 155 recuperações, sendo 151 na ilha de São Miguel e 4 na ilha terceira. Temos nos Açores, por isso, neste momento, 643 casos ativos. Já tivemos 916. Em São Miguel estão 96,5% dos casos e, como dizia, tudo isto, este controle da pandemia, quando se percebe que há um crescimento permanente noutros lugares, há aqui, de facto, esta redução, resulta das medidas, mas do comportamento das pessoas, porque as decisões do Governo são importantes e assumimos responsavelmente essas decisões, mas tudo depende sempre do comportamento dos cidadãos. Este Governo, conforme tem sido referido, determinou uma ação presente, próxima e permanente, no local e no tempo necessários. Como temos afirmado, não tomamos medidas genéricas para todo o tempo e para todos os lugares. Adequamos a cada circunstância as decisões mais fundamentadas e propícias para conter a pandemia. Foi assim com a cerca e testagem massiva a rabo de peixe, onde foram realizados cerca de 7.000 testes e detectámos 119 casos positivos. Foi assim com a testagem massiva nas escolas de Vila Franca do Campo e Rabo de Peixe, onde foram realizados 4.300 testes, com 68 casos positivos. E agora, com esta operação em Rabo de Peixe e Ponta Garça, onde foram realizados 2.871 testes, até agora, porque em Rabo de Peixe continua, em Ponta Garça já terminou, e desses 2.871 casos, foram detectados 80 casos positivos. E a grande conclusão é esta. Imaginem o que não seria se não tivéssemos feito o que fizemos. Isto é, imaginem que não se tinha ido ao local à procura dos casos onde se percebia que eles podiam existir, detectar os casos, isolar os casos positivos, identificar os contatos próximos e isolar os contatos próximos. Tudo isto teria feito, se não tivéssemos tido essa intervenção, com que os números se alastrassem e se propagassem fora do controle. E foi isso que tentámos evitar com as medidas adotadas. Só no mês de janeiro, é importante também que se perceba, nestes 20 dias do mês de janeiro, foram realizados 33.434 testes. Tudo isto, como dizia, é também o resultado das decisões de manutenção de escolas abertas e de encerrar escolas. Das decisões de determinar cercas sanitárias e de não as determinar. Das decisões de encerrar estabelecimentos e das decisões de não os encerrar. Isto é, tem sido neste conjunto de medidas que o Governo tem tomado, quer sejam as restritivas, quer sejam aquelas de não restringir, que se alcançaram estes resultados, sendo certo que nada disto está resolvido. É importante que todos percebam que o contributo de cada um é essencial para que este caminho que se vai percebendo nestes últimos dias seja um caminho consolidado de garantir que a pandemia está controlada em todas as 9 ilhas dos Açores, como já está em 8 das ilhas dos Açores. Na ilha de São Miguel está controlada neste momento, mas para que a situação se torne mais preocupante, basta haver descuido
basta haver comportamentos que levem a que se voltem a suscitar sinais de preocupação. Quanto às escolas e ao ensino, as decisões foram tomadas pelo Governo Regional, no sentido de encerrar os estabelecimentos de ensino, mantendo-os ao nível de ensino à distância. Há um nível de ensino que não depende da região, que é a Universidade dos Açores, depende do Ministério respectivo do Governo da República, e temos tido uma relação de lealdade com a Universidade dos Açores, de percebermos quais são as suas limitações, também manifestando que da parte da região há estas medidas, mas tem havido uma colaboração clara com a Universidade dos Açores, e é importante também que não exista qualquer tipo de dúvida sobre isso, de manifestação desta cooperação e colaboração e entendimento entre o Governo Regional e a Universidade dos Açores, apesar de não ser tutela da região. Como dizia, quanto às escolas, quando há 2 semanas decidimos colocar em regime de ensino à distância os níveis de ensino na Ilha de São Miguel, houve alguma incompreensão, houve muita crítica, mas o que foi feito foi porque se percebia que era essa a medida mais adequada para combater a pandemia nesta ilha. Por sinal, hoje o Governo da República vem decidir aquilo que já tínhamos decidido há 15 dias. Estamos assim a agir com prudência e antecipação relativamente à evolução da pandemia. Como dizia, estamos a ir ao local onde o problema começa a surgir para o atacar na origem e de forma a que ele não se propague. As cercas têm relevância, e a relevância das cercas também é importante que se perceba isto. É a última medida, é a medida limite a cerca, mas só analisando os números que cresceram, por exemplo, nas freguesias limítrofes de Rabo de Peixe, como é o caso de Pico da Pedra, percebe-se a importância de delimitar, em algumas circunstâncias, a circulação de pessoas para além dos limites da respectiva localidade. Ou, por exemplo, em Ponta Garça, no final do ano passado, no início deste ano, começaram a surgir números preocupantes em Vila Franca do Campo e não havia nenhum caso em Ponta Garça. E de um momento para o outro, Ponta Garça ficou a freguesia de Vila Franca do Campo com mais casos. O que quer dizer que as pessoas passaram de umas localidades para as outras, o que prova a importância e a relevância da cerca como última medida. Também deixar claro que o Governo não atua por pressão, nem por reação, nem por influência externa. Fazemos o que tem de ser feito, de acordo com a realidade, de acordo com os conselhos que são dados pela Comissão de Acompanhamento e de acordo com a decisão do Conselho de Governo. Por isso conseguimos, e para falar apenas nas ilhas de transmissão comunitária, por exemplo, que na Ilha Terceira, que já teve 128 casos ativos, tenha hoje 16 casos ativos. O Conselho da Lagoa, em São Miguel, já teve 90 casos ativos e hoje tem 24 casos ativos. Em Vila Franca do Campo, que foi alvo de grande preocupação, já teve 168 casos ativos e hoje tem menos de metade, 81 casos ativos. A Ribeira Grande já teve 548 casos ativos e hoje tem 384 casos ativos. Isto para dizer que está consolidada esta redução de casos, mas é importante que se perceba que isto não está resolvido. Volto a referir isto. Pode, a qualquer momento, a situação voltar a tornar-se mais preocupante e a necessitar maior acompanhamento e, como dizia, depende sempre do comportamento de cada um. Entretanto, também uma palavra para o processo de vacinação que se iniciou e foi realizado com sucesso a primeira toma desse processo de vacinação e hoje inicia-se a segunda toma da vacinação. Já foram vacinados nos Açores, no que diz respeito à primeira toma, 5.160 pessoas e contamos até ao final de fevereiro ter já a generalidade das populações dos lares de idosos dos Açores, das 9 ilhas dos Açores, vacinada com base naquilo que será segundo lote de vacinas que chegarão aos Açores, previsivelmente no início de fevereiro. Neste caso concreto, com a vacinação dos lares, está também a demonstrar-se que os Açores estão à frente daquilo que são preocupações que acontecem noutros locais do país, ou mesmo da Europa, quando conseguimos vacinar as populações mais vulneráveis. Relativamente às decisões do Conselho de Governo de ontem à tarde, foi decidir manter o modelo dos níveis de risco, de baixo risco, médio risco e alto risco. Neste momento a Ilha de São Miguel é a única ilha em situação de alto risco
e as outras 8 ilhas dos Açores estão em situação de baixo risco. Quanto às medidas em concreto, foram feitas pequenas alterações relativamente ao regime atualmente em vigor, por exemplo, no que diz respeito às ilhas de baixo risco e no que concerne à presença de público em espaços desportivos. Até agora, nas ilhas de baixo risco, não era permitida a presença de público. De acordo com a análise que foi feita, é mais seguro determinar limites de lotação, que neste caso ficou a 1/4 da lotação dos respectivos espaços, nestas ilhas de baixo risco, limites de lotação em que se cumpre o distanciamento entre os espectadores, do que fazer de conta que não se sabe o que é que se está a passar em alguns locais em que as pessoas assistem a esses eventos desportivos em pastagens, em carrinhas, em aglomerados que não garantem a segurança. E por isso, na perspectiva de garantir a segurança de forma adequada, foi também decidido fazer esta alteração. Na ilha de São Miguel, que é a ilha, como referi, de alto risco, foram definidas um conjunto de regras para além daquelas que já existiam, por exemplo, no que diz respeito aos funerais, aos velórios, determinando um conjunto de medidas que dependem também muito da autarquia local do respectivo cemitério. Foi também permitida a exceção para o exercício do direito de voto na circulação de fim de semana, que, de acordo com o regime vigente, é até às 15 horas, e é possível excepcionar isso para o exercício do direito de voto, e também foi definida a possibilidade de teletrabalho para os progenitores, para um dos progenitores de crianças de até 12 anos que estejam em regime de ensino à distância. O Governo também determinou o levantamento da cerca de Ponta Garça, com a manutenção da proibição de circulação, com a manutenção do encerramento de estabelecimentos de ensino, com a manutenção do encerramento dos estabelecimentos de bebidas e restauração, mas levantamento da cerca sanitária da Ribeira Grande. Mantendo, no entanto, a cerca sanitária em Rabo de Peixe. Isto decorre da análise que foi feita, da evolução dos números. Existe cerca de 5% de positividade de testes em Rabo de Peixe e cerca de 2% em Ponta Garça. Isto faz com que se entenda que durante mais uma semana continua a cerca de Rabo de Peixe e não existe cerca em Ponta Garça. Para além destas medidas, o Conselho de Governo decidiu ter também uma intervenção mais positiva e promotora de melhores comportamentos e apoio social. Em conjunto com a Vice-Presidência, e o seu Vice-Presidente do Governo não está aqui também a anunciar estas medidas pelas razões públicas que são conhecidas, foi decidido, em colaboração também com as autarquias locais, que serão criadas equipas multidisciplinares de intervenção e acompanhamento das populações nos lugares de maior risco. Isto é, com maior presença, de uma forma mais efetiva no terreno, serão criadas essas equipas multidisciplinares, com médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, para apoio e orientação para os casos positivos, para os contatos próximos e para os comportamentos adequados nestas povoações. E também um apoio ao alojamento de quem não tem condições para garantir o isolamento de casos positivos e de contatos próximos, apoio a esse alojamento, e também foi determinada a realização de testagens nesses locais. Isto é, para evitar que as pessoas circulem para outros locais para realizar os testes, quer os testes de confirmação da doença, quer dos contatos próximos, a realização dos testes na própria localidade para evitar a circulação. Para além da criação destas equipas multidisciplinares de acompanhamento às povoações de maior risco, também foi determinado proceder a rastreios regulares de detecção rápida em algumas circunstâncias, sobretudo em escolas, em hospitais, em lares, isto é, se perceber-se que existe algum tipo de situação que pode levar a alguma preocupação, irá ser realizada em diversos locais, testagens rápidas, regulares, e mesmo sem sequer termos os números que surgiram recentemente. Isto é, mesmo sem existirem esses números, vai ser determinada a realização destes testes. Aproveito também para referir algo que tem sido uma preocupação das pessoas e motivo de muitas questões que têm a ver com a capacidade dos nossos hospitais. E só para informar, de acordo com a última atualização
feita. O Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada tem capacidade para 33 doentes ventilados e 163 não ventilados. O Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira tem capacidade para 18 doentes ventilados e 56 não ventilados. E o Hospital da Horta para 2 doentes ventilados e 12 não ventilados. Também gostaria de aproveitar esta oportunidade para deixar uma palavra relativamente à colaboração das forças militares. Com acordo com o Comando Operacional dos Açores, temos neste momento 22 militares a colaborar com o Serviço Regional de Saúde ao nível das linhas de apoio à vigilância ativa. É um reforço muito importante para que essas linhas sejam mais eficazes e para que também, através deste mecanismo, consigamos combater a pandemia. Também uma palavra relativamente à importância de quem viaja interilhas preencher o formulário Mais Safe Açores. O preenchimento deste formulário é uma forma de contribuir para se perceber a situação de cada viajante e para se fazer o acompanhamento do mesmo após chegar à ilha de destino no que diz respeito à testagem. Parece-nos que isto é muito importante e também é mais um exemplo de que o papel de cada um é essencial para o sucesso destes dias. Quanto a uma outra questão final. Hoje é dia de Amigos dos Açores, é um dia especial que as pessoas comemoram e manifestam aquilo que são as tradições e a forma como nos relacionamos uns com os outros. Seguir-se-ão outros dias, como por exemplo aquilo que aqui na Ilha Terceira e noutras ilhas também tem muito impacto na sociedade, que é o Carnaval. É essencial que neste ano sejamos amigos uns dos outros, contendo-nos e preservando a saúde de cada um. Podem as pessoas celebrar à medida daquilo que é adequado, mas sempre com limites, garantindo as distâncias, garantindo o cumprimento das regras de higiene, o uso das máscaras. É essencial que isto aconteça. Estas palavras têm de ir para além da intenção e têm de ser concretizadas na prática de forma a serem eficazes. Senão, acontecem outras situações de surtos que podem surgir, de cadeias de transmissão, com os impactos intensos e imensos na vida e na saúde de todos nós. É importante, por isso, que haja esta contenção e que a amizade se faça na preservação da saúde do próprio e dos outros. Por isso, como tenho dito sempre, tudo depende de cada um, custa pouco a cada um e garante muito a todos. Estou disponível para alguma questão que pretendam colocar. As medidas que estavam em vigor, tirando estas exceções que falou aqui, mantém-se quanto tempo? Uma semana? Como temos dito, fazemos um acompanhamento presente e próximo. Todas as semanas temos feito essa abordagem. Também decorre da própria vigência do estado de emergência que legitima as medidas a nível regional e, durante uma semana, essas medidas estão em vigor e serão reavaliadas de acordo com a evolução da pandemia. Eu não compreendi bem o que é que muda nos velórios e funerais. Isso pode ser mais... Essa matéria passa a estar expressamente prevista neste diploma, no sentido de determinar a limitação de presenças nas ilhas de alto risco, neste caso apenas em São Miguel, de forma a que se cumpram as distâncias sociais e de acordo com a capacidade dos respectivos espaços em cada autarquia. E a partir de agora, cada autarquia que tem a tutela do cemitério determina o número de pessoas que podem estar, sem prejuízo dos parentes mais próximos poderem estar, mas que é delimitado, mais uma vez, de acordo com a realidade de cada localidade. O fim da seca em Ponta Gata, já se percebeu, os números baixaram bastante, em Rato Peixe continua a não acontecer. Falou há pouco na importância das medidas do Governo e também no bom comportamento da população. Em Rato Peixe, isso nem sempre acontece, nomeadamente ao nível dos bares e dos cafés. Eu não vou fazer nenhuma análise sociológica, nem compete ao Governo, nem, nesse caso, ao Secretário da Saúde e Desporto. O que digo é que temos que fazer uma leitura dos números tal e qual eles existem. E, de acordo com esta leitura, entendemos que é necessário que as medidas tenham outro tipo de amplitude e de restrição naquela localidade. É isto que resulta da avaliação que é feita, no sentido de contribuirmos todos para que a situação melhore. É certo que ninguém poderá fazer uma análise, na minha perspectiva, global
ao comportamento de uma localidade. Dentro daquela localidade há pessoas que se comportam de uma maneira mais respeitosa para com os deveres decorrentes da pandemia, há outros que não. Não se poderá generalizar às populações das várias localidades qualquer tipo de rótulo. Não é isso que o Governo quer fazer, não é isso que estamos a fazer. Estamos apenas a tomar medidas que sejam adequadas para cada tempo e para cada local. O ensino presencial continua suspenso mais uma semana. No final dessa semana pode ser revista também essa medida? Isto, como disse, depende da evolução dos números. Neste momento, São Miguel ainda está em alto risco. São critérios que estão identificados, que semanalmente são divulgados pela Autoridade de Saúde Pública e, consoante os números, as medidas já estão previstas com uma ou outra alteração. Tudo dependerá da forma como evoluírem os números desta semana. O que é que será necessário para reabrir as escolas? Terão de baixar de alto risco para médio risco? Sim. No caso de a ilha, se 50% ou mais dos concelhos da ilha estiverem em alto risco, está toda a ilha. Se forem menos 50% dos concelhos em alto risco, ficam apenas esses concelhos em alto risco e o restante da ilha fica no risco que for adequado à respectiva realidade. E apenas em situação de alto risco, neste momento, é que o ensino é feito à distância. Os números que apresentou, a curva já vai no sentido descendente, fala nessas preocupações que o Carnaval tem algum receio ou perspectiva que volta a descontrolar? Receio sim. Se as pessoas não tomarem os comportamentos adequados e se acharem que está tudo resolvido, que está tudo a correr bem, e se facilitarem, obviamente que os números vão crescer. Por isso, o que estou aqui a dizer é que há um resultado evidente de um decréscimo de números e de controle da pandemia de uma forma clara. Agora, o que se vai passar amanhã ou nos dias seguintes vai depender do comportamento das pessoas. Que há momentos de potencial risco, como é o Carnaval ou as festividades dos amigos, é real. E esse risco é preciso ser atenuado. O Governo está a alertar para isso. Compete ao Governo alertar e tomar essas medidas. O comportamento de cada um, como temos dito, é de cada um, no princípio que entendemos essencial da liberdade responsabilizante de cada um. Foi na possibilidade de rastreio de rápidos em várias situações. Em que situações é que isso poderá ser aplicado? Isto é, em aglomerados de população, por exemplo, nas escolas, nos lares, isto é, para além daquilo que temos feito, que é fazer testagens massivas quando se identifica um problema, é ir para além disso fazer rastreios regulares. Porque muitas vezes o que pode acontecer é existirem casos positivos assintomáticos, casos positivos de pessoas que não vão ao hospital, que não se identificam como tendo o caso positivo. E se não sabemos isso, não conseguimos fazer o acompanhamento, o isolamento e a identificação dos contatos próximos. Ora, a ideia aqui é ir ainda mais dentro da sociedade no sentido de avaliar e prevenir, conforme temos feito, à medida daquilo que vai acontecendo, sendo preventivos e não reativos, de forma a também assim evitarmos a propagação da doença. Mesmo sem existirem casos... Sim. A ideia é exatamente esta. É sem haver sinal evidente de alarme, irmos para testar, para também conseguirmos conter. A nossa vontade, a nossa perspectiva é de que, aos poucos, tornemos os Açores numa região mais livre possível de pandemia. Mas isso é uma intenção que penso que todos têm, mas, como digo sempre, depende da concretização de todos. Uma das preocupações e dúvidas que nos tem chegado por parte da população em relação à variante do novo coronavírus, no que toca a esta testagem que tem sido feita, neste caso em Ponta Garça e Rabo de Peixe, há algum caso associado? Neste momento ainda não há mais nenhum caso confirmado. Posso dizer que há 8 casos suspeitos, cujas análises foram enviadas para o Instituto Ricardo Jorge, no sentido de ser confirmado. No entanto, da forma como temos estado a acompanhar a evolução da pandemia e, por exemplo, nas outras 8 ilhas que não São Miguel, mesmo, também é importante tranquilizar as pessoas disso, mesmo a existir algum caso e perante o controle que está a ser feito, com o isolamento do caso positivo, com a identificação dos contatos próximos e o isolamento dos contatos próximos para a respectiva testagem, conseguirá controlar-se. Isto é, não podemos ver na nova estirpe como um terror, mas também não podemos negligenciar. A conta, peso e medida do sentido de responsabilidade é que é o essencial. Temos que agir de acordo com as circunstâncias. Cada vez que houver um sintoma, as pessoas têm que identificar esse sintoma, têm que ligar para a linha. Ou, se for um sintoma ainda mais intenso, ir ao serviço de urgências. Mas o primeiro contacto é fazer esta ligação com a linha telefónica. Perante qualquer sintoma, perante qualquer suspeita, quanto mais rapidamente as pessoas manifestarem a necessidade de testar,
mais facilmente se controla a pandemia. E neste caso concreto, independentemente da estirpe, o que é importante é o comportamento das pessoas. Mas há alguma indicação específica para quem tem a ligação à Inglaterra? Não percebi. A região tem alguma indicação específica para quem tem a ligação com a Inglaterra? Não há nenhuma medida específica para isso. Estamos a fazer o acompanhamento. Obviamente que pela análise laboratorial que é feita, identifica-se se poderá haver aqui uma mutação que faz com que seja necessário proceder a uma análise mais rigorosa através do Instituto Carlos Jorge. Quantos casos desses estão confirmados? Só houve um caso confirmado até agora, que foi um caso na Ilha de Faial, e a partir daí não houve mais nenhum caso confirmado, que ficou isolado, identificado, os contatos próximos identificados, e não houve nenhum outro caso a partir dele, por isso a situação ficou claramente resolvida ali. Uma questão também que foi levantada nas últimas horas, nos últimos dias, tem a ver com os ginásios em São Miguel, especialmente, que não querem, ou que pedem para que não encerrem totalmente e que tenham, pelo menos, horários mais reduzidos. E pelo menos não em toda a ilha. Rato Peixe, se calhar também Ponta Garça ou Vila Franca, se calhar não estão contra o encerramento, mas na generalidade da ilha não concordam. Como é que, para analisar a situação? Como é óbvio, todas as medidas merecem sempre algum tipo de oposição. O que é feito, o que é certo é que estamos a fazer uma análise cuidada, fundamentada, e pela análise da Autoridade de Saúde Pública e da Comissão de Acompanhamento, entendeu-se que estes espaços promoviam aglomerados, da mesma forma que as escolas são, por natureza, sítios seguros, mas as crianças não estão a ir à escola, porque implica a deslocação, implica o aglomerado, implica o contacto. Não é por entendermos que a escola é um sítio não seguro, da mesma forma que o ginásio, não é por entendermos que o ginásio é um sítio não seguro, é por todo o contexto epidemiológico que faz com que se entenda que nesta fase e por este período curto e determinado também é um espaço a não ser utilizado pela população. Vão ficar fechados pelo menos mais uma semana. Quais são os conselhos que estão em alto risco? Neste momento, o boletim semanal será publicado amanhã e aí é que se poderá fazer uma atualização, mas pelo menos Vila Franca, Ribeira Grande e Ponta Delgada estarão, e Lagoa, mas amanhã será confirmado. Mas pelo menos 50% dos concelhos estão em alto risco, por isso a medida aplicar-se-á a toda a Ilha de São Miguel. Pode ser discutido neste Conselho de Governo a constituição da nova administração do Hospital de Ponta Delgada, pode saber os nomes já? Os nomes foram aprovados no Conselho de Governo, no entanto, por respeito para com todo o processo político, o nome da Presidente do Conselho de Administração será sujeito ao Parlamento, como decorre da lei, vai ser ouvida pelo Parlamento e o Parlamento dará parecer. E só depois do parecer do Parlamento é que serão anunciados publicamente os nomes. Já há alguma indicação específica para quem vai votar? Para quem vai votar, como se foi referido aqui, na Ilha de Alto Risco, foi criada a exceção de poder votar a partir das 15 horas também. A recomendação é genérica para todos os comportamentos sociais. Distanciamento, higienização e uso da máscara. Em qualquer circunstância, tem de se cumprir isto. Isto é, há normas, há medidas que estão impostas. Há exceções que estão previstas. Se há exceção que não existe, é relativamente ao distanciamento, ao uso das máscaras e à higienização. Estas são regras absolutas e que exigem que todos cumpram para que consigamos enfrentar tudo isto com sucesso. Medidas só pedem no final. Como? Medidas só pedem no final. Sim. Está então terminada mais uma conferência de imprensa com um balanço também das medidas. Recapitular que a circulação no fim de semana tem uma exceção devido ao direito de voto. Há também o levantamento acerca de Ponta Garça. Quanto às escolas, também continuam fechadas. As medidas continuam a ser avaliadas pelo menos durante mais uma semana. Ao longo desta semana vai-se fazendo o ponto de situação. Até lá continua tudo igual. Coelho Muniz também faz o apelo, tendo em conta que hoje esteja-se o Dia de Amigos, que todo o cuidado é pouco
e que também depende de todos nós agir e de todos nós também combater a pandemia. Vão também ser criadas equipas multidisciplinares para apoiar a população, nomeadamente com apoio ao alojamento para casos de isolamento. Relembro então que nas últimas 24 horas foram diagnosticados nos Açores 41 novos casos positivos de Covid-19, todos em São Miguel. Destes, 23 são casos identificados no âmbito dos rastreios em massa, realizados em Rabo de Peixe e em Ponta Garça. A nível de recuperações, tivemos 155 e neste momento então existem 643 casos positivos ativos na região, sendo 621 em São Miguel, 16 na Terceira, 1 no Faial, 1 no Pico e 4 nas Flores. É assim que me despeço também por hoje. Continuamos a acompanhar toda a evolução da pandemia nos Açores, com outras reportagens e também até uma próxima conferência.